Mateus capítulo 6, de 25 a 34. Nós vamos falar nesta noite sobre valores errados e que geram ansiedade. Amém, irmãos? Agora as crianças saíram, não tem desculpa, hein? Se houver barulho, é você mesmo, adulto. Então nós vamos falar nessa noite de valores errados que geram a ansiedade. Eu sei que ansiedade ninguém tem, então vocês vão entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Aqui ninguém é ansioso, né? Tem gente que não tem ansiedade, a ansiedade tem a pessoa, né? É mais ou menos assim. E eu creio que Deus tem muito para fazer nesse tempo. Não sei se é 40 minutos, se é 1 hora, mas eu sei que Deus tem muito para fazer nesse tempo agora, né? Porque Ele fez com a minha vida. Por mais que a gente lê a palavra, já lê 10, 20 vezes o mesmo texto, mas quando o Espírito Santo traz uma revelação nova, né, é para que você seja abençoado. Fala assim: graças a Deus que eu vim. Você é especial. Deus tem uma palavra do céu para você, amém? Então eu quero, antes de começar a falar, a pregar, a trazer a mensagem de Deus para você, eu quero que você não se sinta ameaçado por mim, amém? Eu sou bonzinho. Porque tem gente que tem medo de mim, irmãos. As crianças não têm. As crianças, esse dia, acho que foi lá no retiro, né? Tem uns adultos cuidando dela, uns casais. Quem cuidou das crianças lá no retiro lá? Que bênção, vocês são amáveis. Obrigado por vocês terem cuidado delas. Alguns irmãos falaram: pastor, se eu passei por essa, eu passo por qualquer uma, né, irmão? Não é brincadeira elas, imagina, irmãos, né? E aí das pessoas adultas que está cuidando das crianças, teve a ideia de falar o seguinte: se você não parar, eu vou chamar o pastor. Sabe o que elas falaram? Pode chamar, só não chama a pastora só. Aí eu fiquei ruim na foto, irmãos. Falei: eu preciso ser mais bravo que essas crianças. E eu fico bravo com elas, irmão, mas elas parecem que não, né? Mas eu falei: meu Deus, eu estou perdendo a minha autoridade com essas crianças. Mas eu quero dizer para você uma coisa: não sinta agredido por aquilo que a gente vai falar, porque tem coisas que Deus vai tocar em você, irmão. E a tendência é, quando vem uma palavra de encontro com você, você começa a repelir. E a partir desse momento você começa a deletar tudo que mais que Deus vai falar. Então, por favor, em nome de Jesus, não se sinta ameaçado. Se sinta amado. Amém? Porque Deus exorta o filho a quem ele, se está sem correção, já não é filho, é bastardo, a palavra de Deus diz. Então, por favor, não fique terceirizando a palavra. Ai, se o meu irmão estivesse, espero que ele esteja escutando. Senhor, fala com meu marido. Ele precisa ouvir isso. Fala com a minha esposa. Irmão, é para você a palavra. Você pode se concentrar na palavra, amém? Amém? Eu sou bonzinho. Não se sinta agredido por mim, Deus está falando com você. Se sinta amado pela palavra dessa noite. Diz assim em Mateus 6, 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Já começa assim, Jesus falando algo assim que não é muito fácil. Não se preocupem com a sua própria vida. Todos aqui, ninguém se preocupa com a sua vida. Amém? Tem gente que se preocupa mais que a dos outros, mas quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Isso aqui as mulheres sabem muito bem. Elas nem ligam, elas põem qualquer roupa. É uma benção. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Jesus está fazendo uma pergunta. Aí ele dá a resposta: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem aqui se considera mais valioso diante de Deus, que vale mais que uma ave? Vale mais que um pássaro? Levanta a mão. Você se considera mais do que uma ave? Nossa, tem gente que não se considera. Meu Deus. Se fosse um cachorro daqueles de madame, tudo bem, né? Porque esses cachorrinhos hoje estão muito valorizados. Mas um pássaro? Quanto se considera melhor que um pássaro? Tem gente que ainda não se considera. Nem os irmãos que vendem lá, não é por isso, né?
Não vou fazer comercial para você. Oh, Jesus. Vamos aqui, irmãos. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor e riqueza, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Estou fazendo uma pergunta. Portanto, não se preocupem, não andem ansiosos, dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos, repete comigo, pagãos. É eles que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe de que vocês precisam delas. Cutuca o seu irmão e fala assim: Deus sabe tudo que você precisa. Tem gente que não cutucou. Você foi desobediente. Não pode ser desobediente. Tem que cutucar o irmão para ele gravar. Deus sabe tudo que você precisa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pai, em nome de Jesus, por favor, que a tua glória que está neste lugar traga a revelação da tua palavra, Senhor. Porque tem coisas que vamos ouvir que é preciso ter coragem de abrir e escutar essa palavra, apegar-se a ela, guardar no coração para ver mudança. Às vezes nós temos a tendência, Deus, eu confesso isso, nós confessamos isso como igreja, de ouvir uma palavra que nos incomoda e a gente não aceitar essa palavra. Mas eu sei que o Senhor exorta quem ama, então, sentindo-se amado, que todos se sintam amados nessa noite e exortado pelo Senhor. Por isso, traga a revelação da tua palavra para que gere mudanças de vida e vivemos uma vida, Senhor, sem doenças da alma. Possamos ser uma igreja saudável, que confia no Senhor acima de todas as coisas. Por isso eu te peço, revela a tua palavra. Abra a nossa mente, o nosso coração. E na autoridade do nome de Jesus eu repreendo todo espírito de incredulidade. Todo espírito que quer trazer dúvida, distração, sono, cansaço excessivo que não é normal. Nós repreendemos toda essa artimanha satânica. E te pedimos que todos agora sejam levados cativos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Quantos que creem falam amém bem forte? Amém. Assim seja na sua vida, que Deus fale com você, em nome de Jesus. Irmãos, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já advertiu o povo: não ande ansioso. Agora, eu pergunto, Deus sabia que você ia viver nessa época, nesse ano? Você estaria aqui agora, na igreja? Sabia ou não? Sabia. Assim como ele advertiu lá o povo para não andar preocupado demais, ansioso, ele vai advertir nós nessa noite, amém? Porque você precisa ouvir essa palavra de não andar ansioso. A ansiedade é contra a fé. Repete comigo, a ansiedade é inimiga da fé. Sabia disso? Você ansioso, irmão, você é um homem inconstante, uma mulher inconstante. Porque a ansiedade é uma preocupação exagerada sobre alguma coisa que gera insegurança, ou seja, um sentimento de insegurança. Uma pessoa ansiosa é insegura ou não? Insegura. É uma característica da pessoa ansiosa, é ser insegura. Então a ansiedade, ela não tem nada a ver com a fé. Não tem nada a ver com o homem ou a mulher que quer viver o extraordinário de Deus. Nada. A ansiedade, ela te atrapalha, ela é inimiga da tua fé, da tua caminhada cristã. A ansiedade tira o foco, a ansiedade gera doença, a ansiedade é uma praga. E precisa ser combatida. Amém? Só com medicamento, pastor? Não. Às vezes precisa fazer uso, infelizmente. Eu não vou fazer isso, mas eu ia perguntar, quantos aqui depende de remédio para dormir? Eu ia ficar meio chocado, então nem vou falar isso. Para poder ter aquela noite de sono mesmo, não é verdade? Porque
gera-se em nós uma ansiedade. O mundo, o trabalho, o dia a dia gera em nós uma ansiedade. Alguém é de São Paulo aqui? Morou em São Paulo pelo menos 1 ano, 2 anos? Já morou? Lá é mais gostoso, é sem ansiedade lá, né? Sem preocupação. Irmãos, eu fico 3 dias, 2 dias que eu fico lá, me dá dor de cabeça, ataque sinusite, eu não sei o que é, mas muita gente passando, aquele metrô, aquele negócio, eu não dou conta aqui. Graças a Deus que eu moro em Fernandópolis. Já está ficando grande, né? Glória a Deus por isso. Mas a ansiedade no coração do homem o abate. Quer marcar esse texto? Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate. Agora, o que a palavra abate significa? O que é abate? Quem cria boi aí? O boi vai para o abate. Quem que é criador de boi aí que sabe? Vamos para o abate agora. A ansiedade no coração do homem o abate. Te derruba. Vai te matar. A palavra de Deus está nos exortando. A ansiedade te abate. Pastor, mas eu não consigo viver sem a tal da ansiedade. Ela é amiga minha, ela... Para falar a verdade, nem eu tenho ansiedade, ela que tem eu. O que você tem ansiedade? Eu tenho a fulana de tal comigo. E nós precisamos combater, irmãos. Nós precisamos entender algumas coisas para vencer a ansiedade. E a ansiedade, no século 21, eu não sei se é mais, porque Jesus já orientou lá no passado. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, nós vamos citar esse texto, também fala sobre isso. Não andeis ansioso por coisa alguma. Então é um imperativo, é uma ordem. Não podemos viver ansioso. Se a palavra de Deus diz que não pode fazer e você faz, é pecado. Ah, pastor, não vem com heresia não, que ansiedade agora é doença. Só faltava ansiedade ser pecado. Irmão, viver em ansiedade, você está com a vida em pecado. Então não vou vir mais na igreja. Era pelo contrário, que eu falei, aí que você tem que buscar Deus para vencer a ansiedade. Pastor, mas vai falar que você não tem ansiedade? Tenho, mas não vivo com ela. De vez em quando eu jogo ela no lixo, deixo ela lá. De vez em quando ela sai do lixo e quer me pegar. E quando ela me pega, eu jogo ela fora. É assim que tem que ser a tua vida, amém, irmãos? Não viver com ela. Porque as pessoas vão gerar ansiedade em você. Os pais geram ansiedade nos filhos. Gera ou não gera? Chegou o Caleb com nota 7, 8, 9, alguns 10. Filho, mas 7? Quem pensa que eu tirava só 10? Mas esses 7 aqui, menino. Eu não vi os 10 e não vi os 9. Mas o pai vai direto no 7. O que gerou nele? Uma ansiedade para que ele tire 10. Uma criança já nasce estimulada por você, pai, e por mim, a ser ansioso para ter resultado. Então a ansiedade, irmãos, ela está presente. Depende de mim, de você, combatê-la. E muitos têm ansiedade, porque os valores que você tem na sua vida são errados. Amém? E é nisso que eu quero focar nessa noite. Valores que você tem que é errado, que você não deveria valorizar e valoriza, isso te leva à ansiedade. Então eu sei que tem várias coisas que podem levar à ansiedade, mas eu quero focar este assunto, porque Deus compartilhou este assunto comigo. Diz, tem muita gente dentro das igrejas valorizando as coisas erradas, por isso são ansiosos. Valorizam coisas que Deus não pediu para valorizar. Então nós somos uma geração de cristãos que valoriza coisas mais do que pessoas. Por exemplo, somos uma geração onde valorizamos mais ou gastamos mais tempo com coisas do que pessoas. Você quer ver uma coisa? Quanto tempo você passa com o teu eletrônico? Com o teu celular, com a tua televisão, de LCD, de LED, teu Blu-ray, falei certo? Não. Se não for, depois eles corrigem meu inglês. Com os DVDs, com os videogames, com o seu carrão, com a sua motoca. Quanto tempo você passa com essas coisas? E quanto tempo você passa com os teus filhos e com a tua esposa? Você valoriza mais as coisas do que as pessoas.
Você gasta mais com coisas do que com pessoas. Amém? Estou tendo alguma revelação. Tem gente falando, eu não. Que bom que você não é assim. Nós nos preocupamos com as coisas. Você quer ver? Tem uma pergunta no meio evangélico que é tudo igual. Aonde você estiver, tiver crente, você pergunta. E a resposta é igual. Quantos querem mais de Deus aqui? Não, é sério. Quantos querem mais de Deus na sua vida? Levanta a mão, fazendo um favor. Quantos quer mesmo? De verdade. Tem uns que não quer, mas a maioria quer. A maioria quer. Amém. Glória a Deus. Eu acredito em você. Eu acredito em você que você quer mais de Deus. Mas o problema é que você valoriza mais o mundo, o dinheiro, as coisas, do que a vontade que você tem de ter mais de Deus. Você está entendendo? É por isso que muitos não têm mais de Deus. Não é porque eles não querem. Eu sei que você quer mais de Deus. Mas para ter mais de Deus, você precisa priorizar. Você precisa valorizar mais a Deus do que as outras coisas. É simples. Outra pergunta para você entender como é que isso funciona. Quem está com sobrepeso? Não vou perguntar para você levantar a mão. Quem está com sobrepeso, gostaria de perder peso? A resposta é amém, glória a Deus. É hoje que vai fazer esse milagre. Todos querem perder peso, é unânime a resposta. Sim, eu quero. Mas eu pergunto, a tua vontade, você valoriza mais o perder peso do que aquela picanha? Do que aquela lasanha na tua frente? Do que aquele suco, aquele frappé? Fala uma comida boa. Um bacalhau? Sorvete? Pudim? Tem uns que gostam de padaria, eu gosto do outro mesmo. Chocolate? Olha que você olha para ele. Não, mas a minha vontade de emagrecer é maior do que a vontade de comer. Não é. Vai lá e come. Porque você valoriza mais as coisas. Irmão, a resposta está na ponta da língua. Quem quer mais de Deus? Eu. Será? Mas quando é para buscar a Deus, você não prioriza. Então eu acredito que você quer mais de Deus. Por que você não tem mais de Deus? Porque você valoriza mais as outras coisas do que a busca por Deus. Amém? Concorda comigo, irmãos? Você troca Deus e a igreja por qualquer programa. Qualquer um. Hoje eu estou cansado. Comi muito churrasco, fiquei muito em pé. E eu à noite eu não posso ir. Cheguei agora 5 horas de viagem. E Deus me entende que eu agora preciso pôr minha perna porque tenho varizes. Irmão, você é um mestre em dar desculpa. É igual ao sobrepeso, mas eu nem como. Já viu isso? Olha, eu passei hoje 6 horas sem comer, mas quando comeu, até escondido. Irmão, não tem nada a ver sobrepeso, não é mesmo? Amém. Não é nada pessoal, eu falei para você, não se pegue no pessoal. Mas é só para você entender. O problema não está que você não quer mais de Deus. O problema é que você valoriza mais as outras coisas do que Deus. É por isso que você não tem mais de Deus. É simples a matemática. Quando você valorizar mais a Deus, quando você valorizar mais o regime, você vai olhar para aquele chocolate, ele olha para você, ele pisca para você, você fala, sai daqui. Eu estou valorizando mais o meu regime. E é assim com Deus, irmão. Eu vou valorizar a igreja. Eu vou valorizar a célula. Eu vou valorizar o meu Deus. Porque Ele valorizou a minha vida morrendo naquela cruz. Eu preciso valorizar Ele. Não é que você não quer mais dele. É que você não valoriza Ele. Mais do que as coisas. É simples. Fala assim, glória a Deus que eu estou aqui nessa noite. Amém. Papai do céu vai falar com você. Irmão, quando eu tomo uma chicotada, eu quero repartir com vocês. Porque eu não posso tomar sozinho. Você valoriza muito. Quer ver uma coisa? Outro exemplo, os pais. Quantos pais valorizando coisa errada para os filhos? Se mata de trabalhar para dar o melhor estudo. Não estou falando que é errado, hein? Presta atenção.
a melhor roupa. Ele precisa ter algumas roupas porque os amiguinhos vão ficar chateados. Ele precisa ter o videogame da moda. Você se desgasta. Chega às 11 horas da noite, ele já está dormindo. Você sai de manhã, no máximo você vê ele dormindo. E o que o teu filho precisa é da tua presença. E você está correndo atrás das coisas para ele. Sabe uma herança que tem que deixar para ele, irmão? Jesus Cristo. Se ele tiver isso, as outras coisas Deus vai acrescentar na vida dele. Mas nós, pai, corremos atrás disso. Isso tudo aconteceu essa semana, irmãos. Tem vários exemplos para dar de mim mesmo. Por isso que eu estou falando para você. Eu fui na reunião do Caleb. Cheguei lá na reunião. A única classe que não recebeu a apostila do governo federal foi qual classe? A do Caleb. Eu levantei. Eu não concordo. Por que isso? Chama lá a diretora. E na hora, tá vendo? Porque tem que ser escola particular. Se apertar, dá para pôr. Mas eu falei, não vou ser vencido por isso. Eu não posso ficar ansioso com isso. No momento certo vai, mas eu não vou mudar esse ano. Nós tínhamos decidido em família, falando, esse ano não vai. Mas gera uma ansiedade. Se deixa, irmão. Cada reunião que você vai, se a nota dele estiver ruim, e para piorar, a professora vai aposentar agora no meio. Não vai pro ar essa não, irmão, senão ela vai ficar brava comigo. Ele acostuma com o professor, daqui 2 meses ela aposenta e vai embora. Acostumou com o professor, aí vai ter que acostumar com a outra. Não é fácil, irmãos. Mas é a vida, como diz ela. É a vida, chegou o meu tempo. Eu falei, tá certo, assim, ó. Que Deus abençoe. Ela não está errada. Mas isso, se você pegar essa carga de ansiedade, você fica... nós precisamos fazer alguma coisa. Nós vamos ter que economizar, vamos ter que cortar isso, não, porque ele precisa na escola particular. Aí fica aquela loucura, irmãos. Não é assim que funciona. Você vai para o Senhor, ora, Deus, cuida do meu filho, dá inteligência para ele. Supre ele na carência que a escola não pode suprir, mas o Senhor é o Deus e vai suprir. Então, irmãos, você, pai, trabalha demais para deixar uma herança e depois teus filhos vão brigar por causa delas. Você sabe disso. Uma família unida, até o pai e a mãe morrer que tinha dinheiro. Depois não tem mais união. Porque naquele pedaço de terra dele tem um brejo. Nesse lado não tem, então tem que cortar o brejo no meio para ficar meio brejo para cada um. E você está valorizando coisas que não precisa valorizar. Os nossos filhos já estão valorizando coisas que não precisa valorizar, irmão. E a culpa de quem? Irmãos, é uma luta para brigar com os filhos da gente. Se ele compra tênis novo, ele já vem assim, ó. Ele já vai para o amiguinho dele, ó. Quer mostrar. Estou falando mentira, irmão? Criança. Se educa em casa, mas não é fácil. Maurílio chegou lá agora. Ó, tio, igual do Caleb, ó. Porque eles se olham. E se os pais não tiverem cuidado, a gente gera essa ansiedade nos filhos, crescem filhos ansiosos. Não sabe por que com 5, 6 anos ele está... Talvez você e eu é culpado. Está na hora de parar para refletir. Amém? E Deus vai gerar uma geração... vai gerar um povo nessa igreja sadio. Amém, irmãos? Você precisa vencer essa ansiedade. Eu pus várias coisas aqui, né? Brinquedos caros, escola particular, festa de aniversário. Festa de aniversário. Essa é boa, hein? Essa foi de Deus também. O marido, não, vamos devagar com isso aí. Não, mas aí a esposa vem, né? Com aquele convencimento que só ela sabe fazer. Como não vai ter foto para esse menino ver? Precisa. Sabe que negócio? Bexigas, coisas e tudo mais. E aí esse convencimento pega pesado, porque vai no ponto fraco. Tadinho, quando ele crescer, não vai ter foto para ver. E naquele momento você não pode. Mas você vai lá e paga em 10 vezes de tanto. Mas fez. Depois fica no vermelho. Mas fiz. Aí fica ansioso para pagar a conta. Está entendendo? Como nós somos uma geração, se você não se cuidar, você fica apavorado. Faculdade. Quem quer passar na faculdade? Não fica ansioso, né? Não. É tudo tranquilo, os jovens que querem passar na faculdade.
Aí quando passa, o concurso é anulado. Aí pronto, aí a ansiedade fica mais... Mas vamos deixar isso para lá. Os valores estão errados, irmãos. Fala assim, preciso mudar os meus valores. Irmão, nós precisamos mudar os nossos valores. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como cristãos, nós estamos valorizando coisas que Deus pediu para você não valorizar. E aquelas que Deus fala para você valorizar, você não valoriza. E infelizmente, se você continuar valorizando coisas erradas, pode chegar no fim da sua carreira cristã e você não receber a coroa da vida. Porque você valorizou coisas erradas. O principal que você tinha que valorizar, que é a presença, que é a santidade, que é a graça e a misericórdia do Senhor, você não valorizou. E você pode perder a tua coroa no último dia. Mas se o Senhor está te alertando, está nos advertindo, é porque Ele ama a mim e a sua vida, e vamos sair daqui diferente. Amém? Outra coisa. Você fica ansioso porque você tem que comprar um carro melhor. Agora é com os homens. Irmãos, eu confesso. Hoje eu estou numa confissão tremenda aqui em público. Quando a gente quer trocar de carro, que a esposa não entende muito, a gente é mestre em dar o golpe. Eu preciso de um carro de ar-condicionado. Não dá. Ar-condicionado hoje é necessidade, não é charme. Mas não tem condição, estou falando, né? Outra coisa, a gente viaja. Um carro 1.0 não tem retomada. Ele não vai. Eu preciso de um 2.0. Que hora que eu preciso? Isso aí é precaução para acidentes. Rapaz, o homem sabe como é que pega. E outra coisa, agora tem aquele negócio que chama airbag. Se a gente não vai correr, mas se precisar, ele estoura. Freio ABS, então. Isso filma por causa do sol, os raios ultravioleta vai entrar dentro do carro. Nós precisamos de um... Irmão, você inventa tudo para ela. E outra coisa, cabe no meu orçamento, é 60 parcelas de 360, 60 e não quanto? Quando você acabar de pagar, sabe quanto que ele está valendo? Deixa para lá, você vai se arrepender. Irmãos, eu não estou te desestimulando. E eu não estou falando que crente não pode ter coisas boas. Eu estou dizendo que o teu coração não pode estar nessas coisas. O problema está na valorização das coisas. Está me entendendo? Não está em ter isso. O problema não são as coisas. O problema é o seu coração valorizando as coisas mais do que pessoas e a Deus. Esse é o grande problema. Televisão. Pastor, não dá mais para assistir televisão em 22 polegadas. É impossível. Você consegue me comover que realmente não dá para assistir. Mas a vida inteira, quando era pequeno, eu assisti numa pequenininha preto e branco. E não morremos. E eu fiquei chocado o dia que meu pai, no dia da Copa, não sei que Copa que era, se era 82, ele comprou uma televisão nova colorida. Ele chegou, vai lá ver, menino, o que você fez na televisão. Você sabia que eu tinha um temor do meu pai assim? Eu nem relei nessa televisão. Por que está colorida, menino? Não sei, pai, eu não sei o que aconteceu que está colorida. Olha o medo que faz com a gente. Sabia nem o que era isso, irmãos. Mas hoje não. Olha, hoje você precisa ter uma televisão de LCD. Aquele negócio de tubão não vira mais, gente. Para com isso. Vai vender na loja que nem comprar eles querem mais. Esse dia uma geladeira velha em casa, chamei o cara para levar embora a geladeira. Aqueles que compram, né? Falei, bom, vocês pagam 10, 20 reais? Tá bom, é que eu ganhei do meu sogro quando eu casei. Era deles quando eles casaram. Não vou nem falar quanto tempo tinha. É uma benção, irmão. Mas nós casamos com ela, serviu. E outra coisa, era boa. Você põe no congelador, congelava mesmo. Você esquecia lá, o trem estava congelado. E aí, resolvemos trocar. Até por energia. E realmente foi uma benção. Não vou falar quanto economizei, mas realmente economiza mesmo. E aí, estava lá no fundo, atrapalhando. Falei pro cara do quebra-galho, vai lá, para você comprar. E chegou na televisão. Eu falei para ele, a televisão é boa, troquei as coisas dentro. Tal. É antiga e tal. O que eu falei? Não, a televisão eu vendi também. Mas é outra agora. Vamos lá, irmãos. A geladeira, irmãos.
Falei pro cara, quanto você dá nessa geladeira? Ele falou, eu não dou nada. Eu falei, mas como você não dá nada? Não, nem para tirar daqui, eu te dou 10 para você levar embora. Não, não rela, não nela. Mas não quis saber da geladeira. Nem 10, nem 5 e nem 10 para ele receber, para levar embora, ele não quis. Falou, não rela nessa geladeira, ninguém quer mais. Falei, meu Deus, eu estava convivendo com ela até esses dias, gente. Mas a gente quer trocar. Não serve mais. A gente fica na ansiedade, mas o meu amigo tem. O meu cunhado comprou uma. A minha irmã. Eu preciso ter uma. Isso gera uma ansiedade até você comprar e se enrolar. E assim a gente vai vivendo. O povo de Deus valorizando coisas que não deve valorizar. Computador. É você tira ele hoje, amanhã ele já troca tudo, irmão. É de propósito, você comprar outro. Tablet. É o sonho de consumo. Meu não, né? Mas a gente fica ansioso pelas coisas. Se esquecemos do principal, que são as pessoas e Deus primeiramente. Nós vivemos nesse mundo louco, onde nós somos gerados para ter coisas, para valorizar as pessoas que têm as coisas. Quando eu falo assim, realmente o Flaubert está muito bem, o que vocês pensam? Não, ele está bem de saúde, pastor. Olha, está gordinho, está robusto, né? É isso que a gente pensa, não? Quando você fala, não, aquele rapaz está bem de vida. O que você pensa? Ó, não está assim, não. Você põe a mão, a gente só pensa nisso. E não fala que ele está bem de vida porque tem a presença de Deus, porque ele é líder de célula, porque está cheio da unção de Deus, porque tem uma família abençoada. Você não pensa nisso. Mas se fala que ele está bem de vida, você pensa que ele está com um carrão bom. Então você valoriza a coisa, irmão, que Deus não pede para você valorizar. E vou dizer mais, esse versículo, Mateus 6,33, está sendo distorcido na Bíblia. Distorcido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E não é que todas as coisas eles vão acrescentar, mas ele vai acrescentar todas estas coisas. Quais são estas coisas? Comida, bebida e vestimenta. Tem gente que ora assim, Deus, eu estou buscando o Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas você vai ter que acrescentar na minha vida. Mentira. Não pode pregar assim. Não é isso que Jesus falou. Não adianta distorcer e pegar a palavra de Jesus e fazer das suas. Ele vai suprir você em tudo. Filipenses 4,19. Esse versículo é tremendo. Quem lembra dele? Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Tem gente que pega esse versículo e fala, não, eu quero ser prosperidade. Não vai ter. Não foi isso que ele prometeu. Ele prometeu que vai suprir as tuas necessidades. Isso não vai faltar. Você vai ser suprido em tudo, porque Deus é fiel. Quando você aprender a valorizar mais as coisas de Deus, Deus vai te dar as coisas que você nunca pediu e nem imaginou. Fala amém. O problema está no coração, Efésios 3:20, irmãos. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia! Quando você valoriza Deus em primeiro lugar, você não se preocupa com as outras coisas, Ele é suficientemente poderoso para te dar muito mais do que você pediu ou pensou. Mas quando você está com os valores certos na sua vida. Então o problema não é ter, porque Deus tem prazer em te dar, irmão. Deus tem prazer em te ver prosperar, amém? Mas quando você está com o coração, com os valores acertados no prumo de Deus, valorizando as coisas de Deus, valorizando o reino de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Cônjuges trocam o relacionamento prioritário, ou principal relacionamento, que é entre o marido e a esposa, pelo secundário, que é dos filhos. Pais valorizam mais os filhos do que os cônjuges aqui.
Tem marido que ama muito o filho. Ai, se mexer no meu filho, eu vou para cima. Mas se a minha esposa, é até bom levar umas bordoadas mesmo. Para aprender. Meu marido brigou no futebol, espero que acerte ele lá, porque aqui eu não posso. Mas lá eu quero que alguém acerte ele. Mas se mexer com meu filho, eu viro uma galinha choca. Já ouviu falar isso? Errado. Valores, errado. Primeiro a Deus, segundo o marido e mulher. Depois vem os filhos. É por isso, irmão, que você vive uma vida ansiosa. Preocupado, louco, estressado, nervosinho. Síndrome do toque, do pânico, do medo, do escuro, do claro. E é verdade, desencadeia a doença pela tua ansiedade. Mas o Senhor quer te curar nessa noite, em nome de Jesus. Mas você precisa pôr no prumo os teus valores, valorizar aquilo que realmente precisa ser valorizado. Hoje a igreja tem trocado os valores ou não tem? Vocês acham que a igreja do Senhor Jesus Cristo busca mais a Deus ou busca as bênçãos de Deus? Não é você, amém, irmãos? Eu não, pastor, eu busco só Deus. Se Ele me der uma bênção, amém. Se você não sondar o teu coração, você vem só atrás das bênçãos. Pastor, mas é errado vir atrás das bênçãos? Não, mas se você vir só através dela, está errado. Os valores estão invertidos. Você precisa buscar o Deus da bênção, não a bênção de Deus. Quando você entra isso no eixo, valoriza o que tem que ser valorizado, Deus derrama a bênção sem medida sobre você. Mas você precisa valorizar as coisas certas. As pessoas, repete comigo, as pessoas foram criadas por Deus para serem amadas. E as coisas são para ser usadas. Como é que está hoje no mundo os valores? Você usa as pessoas porque você ama as coisas e quer ter elas. Eu não sei de quem é essa frase, não é minha, mas escutei numa pregação. As pessoas foram criadas para ser amadas e as coisas para serem usadas. Mas hoje a coisa está tão invertida que eu uso as pessoas por aquilo que eu amo, que são as coisas. Para ter as coisas. Gente puxando tapete de gente para ter o que ele tem. Mentindo para poder alcançar alguma coisa. Usando as pessoas para se promoverem. Usando púlpitos para se promoverem. Você vê como é que as coisas, irmãos, estão erradas. Tem gente que valoriza mais pessoa do que a Deus. Tem gente que busca mais os dons do que o Deus que dá os dons. Tem gente que é louco por dons. Tem gente que, se Deus não der o dom de curar, o dom de revelação, para saber o que o outro tem, irmão, isso aí é do outro lado, é do inimigo. Pra você saber o que o outro está pensando, né? Para você ler mão, ler carta, isso aí não é de Deus. Tem gente que quer usar o dom como se fosse isso. Eu quero ter esse dom porque eu quero ser usado por Deus. Não, você quer usar Deus para ter o dom. Sabe quando você vai receber? A Devane falou, nunca. Não vai ter, irmãos, porque Deus conhece teu coração. Quando a pastora começou a falar aqui, falou, atrair o olhar das pessoas é fácil, porque você atrai o olhar das pessoas com o exterior. Ou bonito, ou feio demais, chama a atenção das pessoas, não chama? Extravagante demais a roupa chama a atenção das pessoas. Feio demais também chama a atenção das pessoas. Você começa, chama a atenção das pessoas. Mas para chamar a atenção de Deus, é aqui dentro. Deus não vê como eu e você vê. Deus vê o coração e não o exterior. E você está valorizando mais o quê? Vou fazer uma pergunta que eu fiz hoje de manhã, não sei nem qual, por que veio essa coisa agora, mas vou falar. Perguntei para as mulheres. Lembrei, que a gente está falando do corpo de Cristo, né? Que Jesus fala que todos os membros são essenciais. Os membros do corpo são importantes, todos eles. Até o dedinho do pé é importante.
Então não adianta você querer ser mais que os outros. Né? E eu perguntei para as mulheres, e eu falei para que não podia mentir, eu apelei, falei forte, elas não podem mentir. Você cuida mais do teu cabelo, da tua pele, aparência ou do teu coração? Perguntei para elas. Eu pergunto para vocês, mulheres, que estão aqui hoje, tem bastante hoje. Você cuida mais da sua aparência, do seu cabelo ou do seu coração? Você faz atividade física? Você não come carne gordurosa? O que mais que cuida do coração? Mais coisas, né? Hã? Sal. Não, mas sem sal não dá para comer. Comida sonsa, eu não, mando o sal. Quero nem saber. Você cuida mais do que é essencial ou da sua aparência? Tem homens que também estão nessa. Você vê como é que os valores estão totalmente errados? O que te dá vida? O teu cabelo ou o teu coração? Outra coisa, o teu pulmão. Não fuma, criatura. O pulmão é meu. Mas é pecado. Mas Deus me perdoa. Tem na ponta da língua. Eu não consigo. Mas Deus quer que você para. Porque Ele te ama. Jesus disse: não andeis ansiosos com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com o que vestir. Filipenses 4, 6 e 7, que eu disse no começo, Paulo também disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, fazei conhecidas diante de Deus, através das petições, orações, com ações de graça. E o Deus da paz guardará o vosso coração. Está ansioso? Vá orar. Paulo está falando. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, fazei conhecida de Deus através das petições, orações, súplicas e ações de graça. E o Deus da paz inundará o teu coração de paz. E a ansiedade vai embora. Você que é ansioso demais, você ora mais? Não. Então que jeito você vai vencer? Está entendendo, irmãos? Oi. Amém? Está me vendo aí? Não é para ficar bravo. Lembra que eu falei? Está ansioso? Vai orar. Ai, mas a casa própria, não sei se vai sair. Só fica aí, preocupado. Vai orar, irmão. Mas ora para mim. Crente 6 horas. Vocês oram por mim? 6 horas por mim? Ora você, irmão. A ansiedade se vence com oração. Vai orar. Ajoelha. Busca a presença de Deus. Uma outra frase que eu pus aqui: ansiedade é você acreditar mais nos problemas do que em Deus. Concorda comigo? Você vê um problema grande, mas você fica ansioso. Por quê? Não é porque você não confia em Deus, mas você confia mais que aqueles problemas são grandes e vai ser difícil do que Deus pode resolver os problemas. É simples. Porque se uma criança de 3 anos, o pai nunca pisou na bola com ela, e essa criança confia no pai, a criança pode vir aqui e falar: pode pular, filho. Pode pular. Ele vai pular, vai ou não vai, irmãos? Se o pai nunca deixou ele cair, vai pular. Confiança. Não tem medo da altura. Porque o pai falou: pode pular. Quando eu confio em Deus, Deus falou: eu posso confiar. Se Deus está falando para você não andar ansioso, é porque você tem condição de não ter uma vida ansiosa. Você pode ter até momentos que você vai ter ansiedade, mas vai lançar isso diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de você, e você vai ter a vitória. Amém, irmãos? É assim que tem que ser. 1 Pedro 5,7 foi esse versículo que eu falei para vocês aqui, né? Diz: lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Não é porque Deus vai cuidar, irmão. Olha aqui para mim, Deus já está cuidando de você. Vocês não entenderam? Diz assim: lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Não é que Ele vai cuidar quando vir a ansiedade. Ele já está cuidando, meu irmão. Você precisa crer nisso. Quando você crê nisso mesmo, a ansiedade vai embora.
Aí vem outro problema. Você fica ansioso, você lança diante do Senhor e sabe que Ele está cuidando de você e você vai vencer de novo. É assim que tem que ser a sua vida, amém, irmãos? Então, 2 pontos para ser analisados, já estou terminando. Fala amém. Ó, irmão, você quer que eu acabe mesmo, hein? 2 pontos a serem analisados. O porquê que vem a ansiedade. Primeiro, a ansiedade vem com aquilo que não é básico. Porque o básico não vai faltar. Jesus prometeu. Amém? Então por que ficamos ansiosos? Porque nós queremos mais do que o básico. Se você está comendo arroz, feijão e ovo e teu irmão está comendo bife e picanha, você fica ansioso porque tem que comer aquilo. Se ele tem guaraná e suco todos os dias, você também vai ter que ter. Isso não é o básico. Não foi isso que Jesus prometeu para mim e para você. O básico não vai faltar. Isso é antigo, ó. Faz assim, ó. Antigo. Faz, irmão, faz, é antigo. Lembra do povo no deserto? Eles estavam passando necessidade. As sandálias não acabavam, as roupas não acabavam. O pão caía do céu, a água saía da rocha. Estava faltando o básico para eles. Mas o que eles reclamaram? Que é carne. Esse Deus tirou nós do Egito, lá pelo menos comia pepino, cebola do Egito, mamão. Tinha umas carninhas de vez em quando, era escravo, mas nós tínhamos uma comidinha diferente. Aqui tem que comer esse pão. Então Deus falou, então toma carne, você vai comer até sair pro nariz. Pode ler lá, irmão. Está escrito na Bíblia. Cuidado para você não começar a encher muito as pastinhas de Deus, para Ele não dar a carne para você até sair pro nariz, irmão. Você tem que tomar cuidado com a tua ansiedade, que a tua oração ansiosa é perigoso falar umas coisas que... Então, por que fica ansioso? Porque a gente quer mais do que o básico. Esse é o primeiro ponto que eu consigo observar aqui. Segundo ponto, é que nós ficamos ansiosos com a qualidade do básico. A gente fica ansioso porque o básico não é o suficiente, nós queremos mais do que o básico. E quando você tem o básico, você fica ansioso pela qualidade dele. Eu não posso comer um feijão, não vou falar marca, né, porque senão vai ficar ruim. Mas aquele feijão, ninguém merece. Não sou porco, pastor, para comer aquele tipo de coisa. Não, esse tipo de coisa eu não como. Não estou falando de escolher, né, irmão? Por enquanto você tem condição, você come o que você gosta. Mas eu estou falando que você começa, a qualidade do básico que Deus te dá, você começa a reclamar. E não adianta dar um de santinho, não, porque às vezes a gente reclama. Chega em casa, mas só isso. Cuidado, irmão. Como os filhos de Deus estão valorizando coisas erradas. Nós precisamos valorizar o que é importante, agradar a Deus. Concluindo, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Eu quero que você abra a Bíblia. E se você está sem Bíblia, acompanha a leitura com a Bíblia do irmão. Por favor, não fique ninguém sem ler esse texto comigo. 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 7 ao 10. Abriram, irmãos? Quem não abriu, fala misericórdia. Eu te espero. Você pediu, eu vou ter. Alguns abriram e alguns digitaram. Amém, irmão? Digitou aí já, 1 Timóteo? As Bíblias digitais, é só digitar agora. Lê comigo na minha versão o versículo 7. Depois eu leio o resto sozinho. Repete comigo. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Já começa por aí. Você nasceu com a poupança já programada? Nasceu com roupa? Nasceu com a despensa cheia? Não, mas meu pai tinha. Minha mãe. Não, estou falando quando você nasceu, irmão. O que você fazia era só chorar. Alguém punha comida na sua boca. Deus vai colocar isso na tua boca, pode ter certeza. Deus cuida dos filhos. Prioriza, valoriza Ele.
porque Ele vai valorizar você, amém? Deus já te valoriza muito, mas Ele quer que você priorize, para que as bênçãos possam te alcançar. E eu vou terminar o versículo 8, 9 e 10. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes, satisfeitos. Agora eu quero perguntar, quem aqui não tem roupa para vestir e não tem comida para comer a hora que sair daqui? Que você vai ter certeza que eu vou te pagar um lanche. Tem alguém que não tem nenhuma comida, nada, nenhuma bolacha, nada em casa, ou não tem um dinheiro, eu estou correndo o risco de pagar não vale mentir, irmão. Irmão, não tem. Você não está passando fome. Se você não comeu, você vai comer daqui a pouco. Você tem roupa para vestir. E a Bíblia diz, se você tem isso, esteja satisfeito. Mas você não está. Se não tiver um carro melhor, você não está. Se não tiver uma televisão melhor, você não está. Se não tiver uma casa melhor, você não está satisfeito. Você está valorizando as coisas erradas. Pastor, mas você acabou de dizer que ter essas coisas não é pecado. Não é pecado, mas se você valorizar isso em primeiro lugar, é errado. Porque quando você valoriza a Deus, Efésios 3:20 é para mim e para você. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu pedi e eu pensei. E eu tenho vivido isso, irmãos. Muito mais do que eu pedi, eu pensei e Deus tem dado. É assim que tem que ser, prioriza Ele. E as demais coisas de suprimento Ele vai acrescentar na sua vida. E aquilo que você nem pediu, Ele vai te dar de presente. Quando você prioriza, irmãos, agrada o coração de Deus, Ele tem prazer em te abençoar. É relacionamento de pai e filho, irmãos. Quando o filho está agradando o pai, sendo obediente, fazendo as coisas certinho, irmão, não é nem aniversário, mas eu estou doido para dar presente. Você imagina Deus com você. Se você priorizar Ele, irmão, você vai ser o cuti-cuti do papai do céu. Bilu, bilu. Papai do céu fica babando por você. Mas você tem que hoje pôr os seus valores no prumo, amém? Valorizar realmente o que precisa ser valorizado. Seguindo o texto, não acabei ainda. Os que querem ficar ricos. Quantos querem ficar rico aqui? Agora você não vai falar, né? Caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Ainda bem que é a Bíblia que está falando, não sou eu. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O problema está no dinheiro. Aqui está escrito assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito isso? O problema não é o dinheiro. O problema não é a quantidade de dinheiro. O problema é o valor e o teu coração que você coloca nele. Aí você está perdido. Por que Jesus fez aquela proposta para aquele jovem rico? Quando diz assim, o que eu faço para ganhar a salvação, Jesus? Aí Jesus começou a falar alguns mandamentos. Ele falou, já faço tudo. Ele já antecipou, já cortou a conversa no meio de Jesus. Falou, já faço tudo. Isso aí. Então, se eu fosse Jesus, eu falaria, por que você vem me procurar então? Você está vazio, teu coração está vazio, rapaz. Mas Jesus, ele era mais calmo. Ele falou, então faz o seguinte, meu jovem. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Foi como a gente diz, foi na veia dele. Então Jesus quer que todo mundo fique pobre, é isso? Não é, irmão. Deus queria salvar o camarada, mas quem estava em primeiro lugar da vida dele? O dinheiro. Então o problema não é o dinheiro, o problema é quando você começa a cobiçar e quer ficar rico. Tem gente que quer ficar rico a todo custo. E aí joga desculpa na esposa, porque a esposa, olha, minha esposa ela precisa ter uma família digna. Não, meus filhos precisam ter uma herança. Aí começa a jogar um monte de desculpa para correr atrás, loucamente atrás de dinheiro. Eu vou contar um segredo para você. Busque a Deus em primeiro lugar. A justiça de Deus, a unção de Deus, a santidade de Deus. Que essas coisas vão correr atrás de você. E se Deus tem um propósito de te dar riqueza, porque a Bíblia eu entendo uma coisa, a riqueza não são para todos. A prosperidade é para todos, mas a riqueza são para poucos. A riqueza é um dom. E a riqueza é para dar, não para você acumular, mas para você repartir. Para você ofertar.
E ricos, pessoas ricas que entendem o princípio, sempre vai ser rico e mais rico ainda. Porque eles entendem o princípio. E Deus não trabalha por dó. Se chegar 2 pessoas na igreja, uma necessitada de comida, passando necessidade de arroz, feijão, está necessitado. E chega um rico com um carrão daqueles, que tem 3 daqueles. Você ia ajudar quem? Quem você ia ajudar? Pobre. É simples. Pobre. Agora, o princípio de prosperidade, de abrir as janelas dos céus, Deus trabalha por dó, mas por princípio. Aquele que cumpre o princípio, pode ter pouco, pode ter muito, mas se ele cumpre o princípio de ser fiel no dia da oferta, ele vai ser abençoado e a janela dos céus vai abrir sobre a vida dele. Ai, pastor, mas Deus não é injusto, tinha que dar mais para aquele fulano que não tem nada. Mas aquele fulano que não tem nada, ele está sendo egoísta e não está dando aquilo que é a parte de Deus. Mas é fácil o rico dar. Não é bem assim. Só dá, só é fiel a Deus quem tem o coração e valoriza a Deus em primeiro lugar. Aquele que valoriza a Deus sempre vai ser suprido por Deus. Amém? Então você tem que entender essas coisas. O problema está no coração, na valorização. Os valores errados te afastam de Deus. A riqueza é para você dar e não para você acumular. Quer ver esse princípio na Bíblia? Quando o povo saiu lá do Egito, o povo saiu, eles eram escravos, amém? Sabem disso, a história lá do Egito, o povo, Deus tirou ele porque eles eram escravos no Egito. Eles não tinham nada, eles trabalhavam e comiam, porque escravo era assim, não tinha nada. Escravo vive com o patrão dá. E quando eles saíram do Egito, Deus tirou eles, ricos ou pobres? Quem falou pobres? Você vai ler a tarefa de casa hoje. Gênesis, Êxodo, Levítico dá uma completada. Estou brincando. Irmãos, saíram ricos. Os egípcios, na hora que começou a morte dos primogênitos, começou a dar dinheiro para eles vazar. Joias, dinheiro. Por quê? Onde eles iam? Para onde o povo foi? Para o deserto. Lá Deus ia fazer 3 shopping centers. Porque eles precisavam gastar. Ia ter algumas coisas lá. Ia ter a loja de celular. Loja de eletrônicos. Lá no deserto. Para eles poderem gastar o dinheiro deles. Para que eles saíram com dinheiro? Quem sabe? Para adorar a Deus. Para construir o tabernáculo. E tem gente que está querendo acumular. Você veio sem nada, irmão. Você vai levar nada. Valoriza Deus. Valoriza a presença de Deus. E Deus vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Feche teu olho. Em nome de Jesus. Para vencer a ansiedade. Feche teu olho e escuta só. Com a audição você vai conseguir compreender o que eu estou falando. Para vencer a ansiedade, você precisa colocar as coisas no seu devido lugar nessa noite. Você precisa valorizar aquilo que realmente precisa ser valorizado. Então, o que está fora do eixo, aquilo que você tem valorizado, que Deus está falando para você que não é para valorizar, você precisa hoje colocar no prumo de Deus. Muitos têm buscado em primeiro lugar as coisas e as bênçãos, e não a presença de Deus. Mas um homem chamado Moisés dá um bom exemplo para mim e para você. Em Êxodo 33:15, ele disse para Deus: se a tua presença não vai comigo, não me faça sair desse deserto. Ele preferiu ficar no deserto com a presença de Deus, do que ir embora na liberdade, entrar na terra que manava leite e mel, sem a presença de Deus. Eu não sei se Deus fizer essa proposta para você. Olha, você pode ir, mas eu não vou com você. Mas você ia falar assim, mas você vai me abençoar? Deus fala, vou. Muitos aqui talvez falam, então eu quero. Eu quero a bênção, eu não me importo muito com a tua presença. Talvez você seria um desses que iria com a bênção, sem a presença. Mas espero que nessa noite o Senhor e o Espírito Santo possam ter falado com você, como falou comigo. Que você não vai sair dessa noite, desse lugar, falando para o Senhor, se a tua presença não for comigo,
não me faça sair deste lugar. Porque eu priorizo mais a tua presença, Deus, do que as tuas bênçãos. Sabe, irmãos, é uma coisa que eu não consigo te explicar. Pode abrir o olho agora, eu quero te explicar uma coisa. Pastor, aqueles que agradam a Deus é abençoado? É. Mas eu posso agradar a Deus só para receber a bênção? Não. É uma coisa que eu não consigo. Se você consegue entender o que eu estou querendo explicar. Nem para falar direito eu expliquei. Quando você agrada a Deus, é ponto final que Deus vai te abençoar. Amém? Isso aí é fato, é consumado, isso é uma verdade, é uma realidade bíblica. Quando a gente agrada o coração de Deus, e nós nos agradamos dele, ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Amém? Mas como você agrada a ele? Agradando a ele só para ter as bênçãos, você não vai dar certo. Você está entendendo? É uma coisa... Pastor, mas se eu agradar eu não sou abençoado? É, mas que jeito que agrada a Deus? Quando você busca ele, e não as coisas que ele pode te dar. Você está entendendo, meu irmão? Quando você valoriza ele, o reino dele, e não as coisas que ele pode te dar. Você talvez é aquela pessoa assim, se Deus mudar a minha esposa, eu vou servir a Deus. Eu digo para você, se Deus mudar a tua esposa, você nunca mais volta na igreja. Se Deus mudar o meu marido, eu vou servir ele com intensidade tão grande. Deus muda o seu marido, você vai ser fria na fé. O problema não está nas coisas. O problema não está na valorização do teu coração com Deus. Estão entendendo, irmãos? Hoje é dia que Deus falou, olha, é para pôr no prumo. E Deus, o prumo dele não erra. E Ele está falando com você. O que você tem valorizado mais? Qual é a valorização que você tem dado para a sua vida? Eu estou te perguntando. O que você tem valorizado mais? Seja honesto e responde isso para Deus, não precisa para mim. O que hoje você dá mais valor na sua vida? E hoje o mundo está correndo atrás de dinheiro. Não adianta falar que não está. É verdade ou não é, irmãos? Você tem dinheiro, você tem portas abertas. Infelizmente o mundo é assim. Infelizmente na igreja também está assim. É mais fácil você ofertar para ter um ar-condicionado, para ter uma cadeira que vai te beneficiar, do que ofertar em gente, por exemplo. Ô irmão, quero trazer uma oferta para você, está aqui. Ó. Você não precisa, mas você merece. Vamos ofertar em missões, em pessoas. Dificilmente tem ofertas. Mas em bens que você vai ter, né? Eu agradeço todos que colaboraram. E Deus vai te abençoar, porque você ofertou nessa obra. Está lá, as cadeiras lindas, salas com ar-condicionado, maravilhoso. Muito bonito, glória a Deus por isso. Mas se fosse para ofertar em pessoas, talvez você ofertaria? Eu ofertei porque nas coisas, meu filho vai usufruir, eu vou usufruir, eu estou usufruindo. Você entende, irmãos? E nós somos assim. Não é questão de criticar, é questão de pôr os valores em dia. Então você quer dizer que foi errado eu ofertar? Muito pelo contrário, você vai ser abençoado por isso. Porque essa obra é dele, essa igreja é dele, não é minha, não é nossa, é dele. Amém? Mas onde está o teu coração hoje? É no prumo que Deus quer te pôr. Tem que aprender a valorizar as coisas de Deus. Valorizar a presença de Deus. Agora eu te pergunto, você tem valorizado a presença de Deus? A presença de Deus para você é importante? Para muitos não é. Para muitos a presença de Deus é melhor que Deus não acompanhe ele no dia a dia. Porque se acompanhar, Deus vai reprovar tudo que ele está fazendo. Por que muitos não dão dízimo? Porque tem ansiedade, porque vai faltar. É ansioso. Alguns não dá porque acha que vai ficar para o pastor, né? Mas esse aí, amém, Deus abençoe aqueles que pensam isso. Mas muitos não dão pela ansiedade. Se eu der, vai faltar. E aí, como é que eu faço para pagar as contas? Você gastou demais, meu irmão. E esse é o problema. Então nós vivemos nesse mundo. Mas Deus está chamando você nessa noite, eu e você, para curar essa ansiedade do teu coração. Buscar Ele em primeiro lugar. E todas as coisas, as tuas necessidades, Ele vai suprir. E quando você valorizar Ele em primeiro lugar, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você pediu e do que você já pensou, em nome de Jesus. Porque Ele é poderoso para fazer. Amém?
meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Tenho sede de tuas águas. Nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche esse lugar. Rio que jorra no teu trono sem cessar.